Olá, muito boa noite. Está no ar o Redação TV desta sexta-feira, 13 de junho. Daqui a pouco começam as procissões em homenagem a um santo e a um orixá aqui em Porto Alegre. É que hoje é dia de Santo Antônio para os católicos e dia do Bará para as religiões de matriz africana. Por isso, a sexta-feira foi de movimento intenso e cerimônias nos espaços dedicados a essas figuras religiosas. Milhares de pessoas exerceram a religiosidade em diferentes pontos da capital gaúcha. Pedidos de saúde, paz, axés e bênçãos. Fui batizada nessa igreja e todo ano eu venho aqui. Sou muito devota de Santo Antônio, muito grata a ele. Eu tenho muita fé em Santo Antônio, né? Então, eu e minhas amigas viemos sempre aqui. É muito gratificante, né? Pedir bênção, saúde, paz do mundo. Na paróquia Santo Antônio do Partenon, as missas foram celebradas a cada hora desde as 7 da manhã e as celebrações terminam com a tradicional procissão luminosa. A procissão está na alma do povo, porque nós somos peregrinos, nós caminhamos, a nossa vida não pode parar. Por isso, quando a luz de Cristo ilumina o nosso caminho, estamos bem. Então, é o grande significado da procissão. Uma das tradições mais aguardadas é a distribuição dos pãezinhos que acontecem ao longo do dia. Ela é inspirada na prática do próprio santo, que alimentava os doentes e necessitados com os pães do convento onde morava. No santuário de Santo Antônio do Pão dos Pobres, no centro histórico, estima-se que mais de 20 mil unidades tenham sido distribuídas. Tem muito mito com essa coisa do... o Santo Antônio é casamenteiro, eu vou botar o pãozinho numa coisa de açúcar, fica o ano inteiro, daí o ano que vem eu troco. Não é nada disso. O pão é para a saúde da pessoa. Pega, come, distribui, leva para casa, distribui com os parentes, com os vizinhos. Então o importante é isso, é manter a tradição do pãozinho. Cada pessoa celebra a data conforme suas crenças e possibilidades. Tem inclusive quem passe por todos os locais onde as festividades acontecem. Meu padroeiro e protetor, eu venho todos os anos, eu venho às missas aos sábados também, então, para mim eu estou em casa. Apesar de não morar no bairro. Vai acender uma vela? Vou, tá na mão. Vou lá no mercado agora, só dou Bará, mas antes eu venho aqui nas duas igrejas. Um lado fica na católica, mas é africanismo, mas aí só quer ficar no africanismo. Eu faço a parte de todos, né, cara? O Santo Antônio é o Bará, então saldo primeiro Santo Antônio, depois saldo o Bará, né? Sincretismo religioso é quando tem uma mistura de elementos de diferentes tradições religiosas. É o que acontece neste 13 de junho, dia de Santo Antônio na tradição católica e dia de saudação ao Bará nas religiões de matriz africana. A questão do sincretismo, a gente não pode aplicar somente ao Bará, e sim a todos os orixás. Por quê? Foi um mecanismo, vamos dizer, genial do escravizado, quando foi sequestrado, quando foi arrancado da sua terra, para conseguir manter a sua fé, a sua tradição, ele foi também, além de ser obrigado a apagar sua identidade religiosa, cultural, linguística e outras tantas, para continuar com o seu culto, continuar com a sua fé, fazer o sincretismo, pegar santos católicos que mais se aproximassem em características e assimilar com as nossas divindades. Então eles assim poderiam, em segredo, mas com a real intenção de cultuar a orixalidade, poder continuar fazendo os seus ritos. A gente vem saudar ele, né, que é o nosso pai, né? Em primeiro lugar é aquele lá de cima, depois ele, né? Então a gente veio saudar ele, a gente vem todos os anos, né? O assentamento feito na encruzilhada, bem no centro do mercado público, conta com uma obra de arte no chão, representando o orixá. À noite, no Largo Glênio Pérez, em frente ao mercado, acontece a festa em homenagem ao Bará. E seguimos agora com as informações do tempo. O fim de semana tem alerta para o risco de temporais, com ventos fortes e granizo no estado. Confira a previsão no mapa. O ingresso de uma frente fria muda o tempo em todo o Rio Grande do Sul neste final de semana.
Potencializado pelo deslocamento de uma corrente de ar quente na sua dianteira, o fenômeno deve provocar forte instabilidade, com a formação de nuvens carregadas e potencial para granizo. Há risco de temporais na região metropolitana, nas Missões, no oeste e no norte, alternados com períodos de sol. Nas demais áreas, pancadas de chuva e céu encoberto. Domingo, o tempo segue instável, mas deve melhorar à noite. Em Porto Alegre, sábado com mínima de 12 e máxima de 20 graus. Oscilação de 13 a 17 em Ijuí. E os termômetros vão dos 14 aos 19 graus em Capão da Canoa. E foi autorizado no final de maio o início do processo. Perdão, vamos conseguir mudar de assunto para trazer uma entrevista que acabamos de conectar agora. A gente vai fazer um contato direto com o Oriente Médio, onde a escalada do conflito entre Israel e Irã elevou as tensões. Ontem, o exército israelense atacou bases nucleares do Irã. Hoje, em retaliação, Teherã lançou um ataque de mísseis sobre Tel Aviv. O secretário da Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon, está no país participando de um evento de tecnologia. E nós vamos falar com ele, então, ao vivo, para saber como é que está a situação por lá nesse momento. Boa noite, secretário. Como é que foi o dia? Como foram esses ataques? Você precisou se esconder num bunker? Se esconder não, nunca. Nunca. Nós somos combatentes há bastante tempo, né? Nós tivemos que ser retirados obedecendo os protocolos aqui da resiliência israelense. Entenda-se sim. Nós estamos aqui fazendo uma missão. Essa missão como o nosso centro de operações em Porto Alegre foi destruído durante a enchente, nós estamos reconstruindo e estamos adotando a questão de tecnologias de predição. Então, é um povo muito acostumado a lidar com crises, como Porto Alegre passou, mas como eles estão passando agora, e eles têm uma tecnologia que avisa o cidadão da crise se aproximando. Por exemplo, eu fui 4 vezes já acionado pela aproximação de mísseis. E já tem um treinamento para as pessoas para deslocarem para os seus bunkers. Sempre lembrando que aqui a própria construção já vem com o bunker. Primeiro dia em Israel, quando tu chega, já é o treinamento de evacuação para os bunkers. Então, eu fui despertado ontem às 3 horas da manhã, que seriam por volta de 21 horas aí no Brasil, já com um som insuportável no meu celular, já avisando que o míssil estava em aproximação, que eu tinha 1 minuto e 20 segundos para chegar no bunker. Chegando no bunker, eles já estão acostumados com isso, que já tinha uma equipe de resiliência, uma equipe entretendo as crianças, tudo. Nós estamos num prédio oficial, pernoitando nesse prédio oficial aqui, e a nossa missão aqui é trazer essas tecnologias de predição, e não é para questão de guerra, tá? Para as questões de enchente, a questão de evacuação da população, como se atende a população, é isso que nós estamos buscando. Sim. Mas as coisas estão muito tranquilas aqui, quer dizer, vamos traçar um paralelo, assim. Seria como no Brasil o pior dia da Covid, em que está tudo fechado, as pessoas estão isoladas, que nada funciona, mas as pessoas já estão muito acostumadas com isso, Nós podemos dizer, existem três tipos, existe aqui uma equipe da América Latina aqui trabalhando com isso, e nós, até por termos vivenciado outras situações, tem sido um ensinamento bastante grande, porque em Porto Alegre, se nós fizemos por instinto, aqui se faz por protocolo. Sim. E fomos ver que o nosso instinto ele estava bastante correto, bastante semelhante. Agora nós estamos agregando ao que nós fizemos em Porto Alegre durante a enchente, nós estamos agregando a tecnologia que nos facilita esse tipo de situação. E que tipo de tecnologia, secretário, você acha que pode ser utilizada, que eles já usam lá, que pode ser adaptada para os protocolos gaúchos, para situações como essa de calamidade da enchente que você descreveu? Eu vou te dizer assim, uma delas, tá? As outras têm muito a ver com segurança pública, tá? Uma delas é esse sistema, eu sequer registrei o meu celular quando cheguei aqui em Israel. E às 3 horas da manhã, o sistema me localizou, me mandou um sinal insuportável, já com todas as orientações de onde era o abrigo mais próximo e quanto tempo eu tinha para chegar. Ou seja, eu como um turista ou como uma pessoa que não sou em Porto Alegre, eu não preciso ter um aplicativo para isso.
O próprio sistema já te localiza e te indica o que fazer. Seria no caso de uma enchente, que a água está subindo, que rompeu uma barreira, ou um desastre, um desabamento, como eu vivenciei no Rio de Janeiro, um desabamento em que 1.300 pessoas foram mortas, porque não existia este tipo de predição. Tivemos que trabalhar 3 semanas no Rio de Janeiro recolhendo corpos. Então, é um sistema preditivo, e aí tu pode linkar com a questão da terra tremer, se a terra treme, se vai desabar. Tu pode linkar com o aumento do nível do rio, se a concentração de água na terra ou na mata nativa, ela vai causar algum problema. Então, tu pode direcionar para aquela população para onde ela tem que se retirar. Então, esse tipo de tecnologia preditiva que nós estamos buscando aqui. Aprendizados importantes. Agora, secretário, eu gostaria de entender também como é que está a situação no momento aí em Israel, porque à tarde teve uma nova leva de ataques, né, feitos pelo Irã para Tel Aviv, inclusive Jerusalém chegou a ser atingida, temos feridos, temos prédios atingidos. Como é que está o clima no momento? Não, na realidade, aqui em Farsaba, a situação está bem tranquila. A população israelense, conforme nós dissemos, assim, para o brasileiro é muito difícil tentar entender. Para o brasileiro é muito difícil tentar entender o que se passa aqui. É toda uma questão geopolítica, envolve até a religião. São 2.000 anos de história que são contextualizados aqui. Então, a população ela já cresce com esse tipo de cultura de resistência, adaptação, que a gente chamaria de resiliência. Então, as pessoas estão muito tranquilas. Isso é uma coisa, essa informação, esse ataque, ele foi um ataque planejado, mas compartimentado. Ou seja, o que é compartimentado? Não foi dado ciência. Inclusive, hoje era o dia do casamento do filho do presidente de Israel, né, no dia do ataque. Então, foi muito compartimentado, mas pelo treinamento quase que diário, desde a infância que eles têm aqui, está muito tranquilo o andamento das coisas. É importante destacar também que tem todo um sistema de proteção, como é o caso do Iron Dome, né? O sistema antimísseis que consegue filtrar a maior parte dos mísseis que chegam até a cidade, até o país. Sim. São 3 níveis de proteção. Eu estou a 500 metros da fronteira aqui. Então, quando começou a ação de Israel, ontem, às 3 horas da manhã, daqui, 21 horas do Brasil, nós fomos informados por quê? Porque quando tem um ataque ou qualquer movimentação aqui, Israel é cercado de inimigos. Tá? Então, existe o aproveitamento de oportunidade, vamos dizer assim, dos grupos contra Israel, que é o Hezbollah, que está aqui ao norte do país, que é um país muito pequeno, o Hamas, que eu estou a 500 metros da fronteira do último ataque. Então, existe um aproveitamento disso. Então, o sistema de alerta, apesar naquele momento não ser direcionado para cá, ele vai alertando todas as possibilidades conforme as movimentações. Entendam que é um universo completamente diferente do que nós estamos acostumados no Brasil, tá? Sim. E para encerrar rapidamente, previsão de retorno no momento o espaço aéreo está fechado, não pode voltar para o Brasil. Entenda por bem, assim, nós cumprimos a missão. Vou cumprir minha missão para que eu vim para cá. Então, o retorno era dia 20, o espaço aéreo está fechado, e isso é um treinamento de resiliência, não é quando a gente quer, é quando a situação ela permite e quando ela é segura. Isso é um treinamento de resiliência também. Tá certo, secretário de Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon, muito obrigada por conversar conosco ao vivo. Espero que fique tudo bem, logo consiga retornar em segurança aqui ao Brasil. Obrigada e boa noite. Boa noite, obrigado, hein? E nós encerramos com uma homenagem à Banda Municipal de Porto Alegre, que completa hoje 100 anos de atividades. Para comemorar esse aniversário, o grupo se apresenta amanhã, às 5 da tarde, na Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E é com essas 2 grandes instituições culturais que nós encerramos, então, esta edição de sexta-feira, desejando parabéns e dando os parabéns à Banda Municipal. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e a gente volta na segunda, às 6:45. Muito obrigada pela companhia, boa noite e ótimo final de semana. Tchau, tchau.